A partir do momento que você percebe que o caminho infinito é o seu modo de vida e o uniu a si mesmo, você vai começar então a descobrir que a própria consciência do caminho mantém você para a liberdade. As palavras do Mestre diz: Eu, se for erguido da terra, levarei a mim toda espécie de homens. Eu, se for erguido à consciência de Deus, erguerei aqueles que vêm a mim em busca desse mesmo estado de consciência, e eles compartilharão de seus frutos. O Mestre colocou uma condição para o gozo continuado desses frutos, ao dizer: Eis que ficastes curado. Não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Por outras palavras, não devemos retroceder ao estado de consciência no qual nos encontrávamos anteriormente, porque dele só pode advir a mesma espécie de frutos. Agora que fomos alcançados e que fomos tocados a nos pautar por essa consciência nova, né? Então, antes que soubéssemos a verdade, não é isso? Nós poderíamos fazer muitas coisas que nos acarretassem a punição, porque não havia tocado a consciência superior, mas rarefeita. Mas agora, não cabe a nós, não nos podemos permitir faltar com a verdade para com o nosso sentido mais elevado de integridade ou violar a lei espiritual menos importante, nem mesmo aceitar falsas aparências, sem pagar o preço disso. Na medida em que recusarmos desse alto sentido, o mínimo que seja, sofreremos por isso. Isto porque nos tornamos tão sensíveis e tão sintonizados em relação ao espírito, que atos ou pensamentos rudes ou maus reagem muito rapidamente em nós. Lembre-se que se existisse o pecado, seria para aqueles que conhecem já a verdade. Pare de buscar formas de Deus. Semear para a carne tem um sentido mais profundo do que o sentido usual que o mundo lhes atribuiu. Se de alguma forma depositarmos nossa fé mais na forma do que na essência ou substância da forma, nessa mesma medida estamos também fadados a colher apenas frutos materiais, ou seja, corrupção. Independentemente do que consigamos ou possuamos no plano humano, seja lá uma fortuna, um casamento, um corpo fisicamente perfeito, saudável, isso está sujeito à deteriorização e à morte. Na verdade, essas coisas começam a morrer no momento em que nascem. Tudo o que se adquire no plano meramente humano possui apenas substância de si mesma e está cercada por suas próprias limitações. No entanto, se através de nossa unicidade consciente com Deus, algum bem advir a essa nossa experiência, dinheiro, lar, casamento, companhia, emprego, separe uma relação eterna. Aí podemos pensar dessa maneira. E se a gente pensar nisso, será uma relação até que a morte nos separe, não é isso? Nunca podemos ser separados de qualquer bem que nos venha através da unicidade consciente com Deus. Não existe essa separação, apenas no plano material. Se formos capazes de passar pela privação de qualquer natureza sem procurar exibir pessoas, coisas ou condições, mas buscando apenas demonstrar união consciente com Deus, a substância de toda a forma e depois do suprimento, muitas pessoas chegaram às portas da morte sem terem encontrado Deus e só então conseguiram encontrá-lo, não antes. Por quê? Este tentava encontrar a saúde e enquanto alguém procurava a saúde não encontra Deus. Deve abandonar a busca, as formas e perceber que a saúde não tem importância alguma e que se tiver hoje toda a saúde do mundo, ela pode transformar-se amanhã em doença. Naturalmente, que diferença faz o quão saudáveis, jovens, bonitos ou elegantes sejamos, já que a passagem do tempo inevitavelmente mudará isso até que o quadro esteja totalmente alterado. De que adianta, então, orgulhar-se da juventude, da saúde ou da opulência? São coisas efêmeras. Mas se fizermos de Deus a nossa meta,
percebendo que nada nos vai satisfazer, exceto a união consciente com Deus, nunca haverá coisas como a idade, a privação, a solidão ou o vazio em nossa experiência. Na presença de Deus está a consequação da vida. E não existe outra maneira de chegar à plenitude. Na presença de Deus existe alegria, libertação de todas as formas de privação. Outro passo à frente em nosso desenvolvimento espiritual advém quando chegamos ao ponto de não pedir que a vida se cumpra deste lado do túmulo, porque então já não desejamos este ou aquele lado, apenas a plenitude, a consequação. Se o Espírito de Deus habita em nós, temos a capacidade de nos livrar de nossos desejos, até mesmo do desejo pela vida humana. Já que percebemos isto, que diferença pode fazer se eu olhar a vida deste lado ou daquele? No que diz respeito a Deus, que importa de qual lado da fronteira se viva a vida? A vida é eterna, não pode ser de outro modo. Ela prossegue sem parar e se cumpre sem cessar. Não busco nada, nada. Basta a minha percepção de minha unicidade consciente com Deus. Em minha unicidade com Deus, sou um com toda a vida espiritual em toda parte. Deste lado do túmulo ou do outro lado, e daquele lado da vida que ainda não se manifestou nesse mundo. Todo o espaço está cheio de vida de Deus. Todo o espaço e todo o tempo, passado, presente e futuro. E nós somos com essa vida, até mesmo com a vida ainda não nascida. A vida existente antes do nascimento. E existe durante e após o nascimento. E existe vida após a morte, porque Deus é a vida e Deus é a única vida. Não existe poder que possa impedir que a vida de Deus se manifeste. A vida de Deus vive para se expressar. Podemos, no entanto, retê-la pela crença de que ela depende de órgãos ou funções físicas. Mas a vida de Deus é espírito, e esse não tem necessidade de recusar como lhe prouver, e o faz. Mas cabe a nós remover as barreiras que pudessem alegrar que ela depende de um processo, de um órgão ou de uma função. A vida depende da graça de Deus, e só da graça de Deus. Quando a graça de Deus quer que a vida apareça, ela aparece. Ser consciente com Deus é ser conscientemente um com a vida espiritual de todo o ser e de toda a forma. Portanto, tudo o que for necessário para a nossa plena realização virá à nossa experiência. Se forem impacientes para serem curados, você, por exemplo, você será ensinado e você encontrará a cura. Se você for ver os quadros pintados ou livros a serem escritos ou escritos, se você for a um casamento, uma família ou um negócio, tudo isso é a manifestação de Deus e tudo isso se manifestará. Nada pode impedir que Deus se realize, uma vez que tenhamos feito contato com Ele. Se não fizermos contato com Deus, Ele ainda estará se realizando, mas não em nossa experiência. A vida harmoniosa e bem-sucedida depende apenas de uma demonstração, da demonstração da unicidade consciente para com Deus. Se uma pessoa vem a nós com um problema, e se conseguimos nos tornar consciente com um Deus, essa unicidade com Deus se manifestará na vida da pessoa, com a experiência de que ela necessita, ainda que possamos não saber do que ela precisa, e ela mesma possa não saber o que é. Tudo o que a pessoa sabe é que lhe falta algo, mas nós não sabemos, nem podemos saber de que maneira a realização se manifestará em determinada situação. No caminho infinito, não faz diferença qual a natureza do problema. Uma pessoa pode ter febre, outra calafrios. Está um aumento aquela, uma falta de substância outra. Tudo o que temos a fazer para ajudá-las é nós nos tornarmos conscientes com Deus. E seja lá qual for a natureza da necessidade dela, essa necessidade será atendida. Se a realização tiver de fazer-se na forma
da carne, se fará na forma da carne. Mas, se tiver que se fazer na forma do Espírito, se fará na forma do Espírito. E aí você entenderá. Você vai deixar a inteligência divina operar nas relações humanas. Pense nisso.